existe coisa de homem ou coisa de mulher. Não existe nada que ela não possa fazer, que ela queira. E que ela saiba se respeitar, respeitar os outros, as opiniões dos outros. Eu acho que é igualdade de gênero, mas é cidadania, né? Não, em casa a gente divide tudo. Desde a hora de acordar, quando a gente vai arrumar ela para a escola, até a hora que a gente vai dormir, que a gente vai deitar junto, a gente sempre divide tudo. Não vai ter só cozinha, vai ter carrinho, vai ter tudo. Vai usar a cor que quiser, vai fazer o que quiser, vai beijar quem quiser, não vai ser forçada nada. Pela minha idade, você está vendo que era muito diferente de hoje, né? Mas lá não tinha esse negócio, não. Lá era 9 mulheres e 3 homens. Porque tinha muita mulher e não tinha necessidade dos homens fazer algumas coisas. Mas era todo mundo, tinha as suas tarefas normais, ninguém brigava, ninguém confundia nada. E esse negócio de vivência hoje de homem e mulher, eu acho que não tem nada a ver, né? Cada um vive sua vida como quer e acha que deve, né? Não tem distinção, não, porque aquele menino é... Não tem nada a ver, não. Eu mesmo penso assim, eu trato todo mundo igual. Eu acho que deve ser assim. Eu tenho 3 filhos, 2 mulheres e 1 homem. As 2 meninas, todos são casados. Mas é como você está dizendo, às vezes que eu hoje sou viúva, eu sou sozinha, aí às vezes de domingo está todo mundo lá, eu digo, pronto. Eu já fiz a comida, agora não vai lavar os pratos e vai passar pano na casa. Aí Luciano diz, eu sou homem, eu não vou fazer nada. Eu digo, vai sim que você comeu, você também faz. Aí ele diz, deixa minha parte aí que eu faço. Não tem isso não, eu acho que é normal tudo isso. Porque tudo isso é de uma cultura que nós brasileiros fomos submetidos, por exemplo. Nós somos submetidos a uma cultura patriarcal. Que é quando o pai tem a voz final, primeira voz, última voz, soberania, poder, a relação de poder, né? E a gente já vê uma evolução nisso, porque antes os serviços domésticos eram exclusivamente das mulheres. Hoje não, hoje já é dividido. Você acha que foi sua mãe que foi responsável por isso? Foi, ela sempre fala, tem que se virar, um dia pode morar só, pode precisar sair, ficar só em casa. Tem que saber se virar de uma forma ou de outra. Aquela de boi não tem que ficar. A divisão, a questão da forma que a sociedade sempre viu as mulheres como a dona da casa, o centro do lar e o homem só para as atividades externas. A formação social que temos é que o homem é encarregado de trabalhar e trazer o dinheiro para casa e a mulher, hoje, além de trabalhar e trazer o dinheiro para casa, ela é obrigada a manter a casa organizada, o filho bem educado, porque ela é mulher. E ela, sendo mulher, ela tem que ser uma boa esposa e uma boa mãe, como sempre foi, como antigamente. Que para ser mulher teria que ser educada para ser uma boa esposa e uma boa mãe. E os anos foram se passando e as mulheres foram ganhando mais cargas, mais responsabilidade. Os homens foram se eximindo dessas responsabilidades, foram fugindo das obrigações de criar. E a mulher ficou com a carga gigante. Tanto para cuidar da casa, como educar seus filhos, como também trazer dinheiro para poder manter o sustento. Casou todas 9. Não casou, ninguém não casou grávida, nada disso. Todo mundo casou. Depois de tempos de casada, foi que às vezes foram ter filho. Eu mesmo, quando eu tive minha primeira filha, eu já tinha 3 anos de casada. E foi todo mundo assim. Casou todo mundo, graças a Deus, mas ninguém nunca reclamou da criação que teve. Na minha casa, minha mãe sempre foi o arrimo, foi o pai e a mãe. Os meus pais se separaram, eu tinha 1 ano e 3 meses.
E logo depois veio a minha irmã numa tentativa de reconciliação, que não deu certo. Por questões familiares, todo mundo, tem que trazer, tem que ficar, porque a mulher é vista assim. Se ela tem um filho com determinada pessoa, ela tem que continuar aquela pessoa, porque ela já tem um filho, que é o homem que vai querê-la. Na década de 90 era bem comum, era o ditado que eu cresci escutando. Mas com o passar do tempo a gente vê que é totalmente diferente. Eu não encaro assim, a minha vida não é assim. E não é parecida com a da minha mãe, por mais que eu esteja dentro de casa, por mais que eu esteja desempregada, não é. Na minha casa a gente tenta, às vezes, até uma discordância, mas a gente sempre consegue, com jeitinho, com educação, dividir. Mas não era dividido, minha mãe sempre trazia o sustento, arrumava a casa e tinha que cuidar e dar conta de mim e da minha irmã e se preocupar com a nossa educação. O que era bem difícil, porque uma pessoa saía 6 da manhã e tem hora para sair, mas não tinha hora para voltar. Então a gente ficava na casa de minhas tias, com elas tomando conta, e quando minha mãe chegava, a gente ia para casa. Normalmente sobrava o dia de domingo para ela, novamente, e como eu sempre digo, se escravizar dentro de casa, dar conta de tudo que ela não conseguiu fazer durante a semana, para fazer e dar banho nas crianças, olhar para ver se a gente tinha tomado banho durante a semana direitinho, arrumar cabelo, porque tinha que estar impecável. Porque se você saísse na rua e a criança não tivesse bem penteada, a mãe não fez o seu dever. Porque hoje não é mais comum. Hoje o comum é a mulher sair, ter outra pessoa, uma creche para colocar o seu filho, e quando retornar à noite todo mundo. E cuidar do dinheiro e da educação. A casa ficou um pouquinho à parte. Eu entendo, eu vejo hoje que a gente tem deixado mais a casa à parte. E o papel do homem, assim? O papel do homem não tem mudado muito. Não vejo tanta evolução. Alguns evoluíram, mas outros nem tanto. Como? Você também tem dificuldade a mais por ser negra, uma mulher negra. Sim. Outros nem tanto. Outros continuam naquela mesma prática, porque também não é nem culpa deles. Foram a forma que foram criados. Assim como você foi criado, vendo a sua irmã fazer todo o serviço da casa, e sempre tudo que vier ela vai somar, e o homem não. A obrigação era só trabalhar e trazer o dinheiro e acabou. Parece que o lance da mulher, que ela por si só foi conseguindo se livrar desse lugar, mas que o homem ainda continua na mesma situação. Ele é muito resistente em ele achar que a obrigação de trazer o dinheiro é o suficiente. Mas a obrigação de chegar em casa, de ser o pai para sentar, para ser na tarefa, para educar, em lavar um prato, em passar uma vassoura na casa e tirar um pó, já é uma coisa a mais. Eu sou escravo. Eu estou fazendo demais. Nossa, eu não nasci para isso. Então, é uma coisa que a sociedade precisa repensar e reconstruir. É uma educação que tem que realmente vir de casa. Não adianta a gente ficar esperando da escola. A escola vai fazer o papel dela. Mas quem tem que educar é a pessoa em casa, são os pais. A gente tem que formar esse caráter, tem que tirar essa coisa de que o homem que faz alguma coisa em casa, ele vai ser simplesmente gay porque ele faz em casa. Isso não define ninguém. Eu conheço muitas pessoas que fazem em casa e não são gays. E ser gay também não é um defeito. Minha mãe trabalha, eu estudo, meu irmão também estuda. Meu irmão trabalha nos sábados e na segunda e quinta, que ele dá aula de música, que ele é músico. Aí a gente sempre divide as tarefas de casa, tipo, quando eu faço comida, ele limpa a casa e tal. Quando tá os dois em casa, a gente divide. Tipo, quando tá de férias mesmo, um dia eu faço, outro dia ele. Entendeu? Minha mãe também, a parte de roupa, às vezes temperar comida e tal, a gente só mesmo prepara. Graças a Deus, como a gente tem. A mãe de vocês já criou vocês no hábito forma de ajudar, ter que ajudar, independente que meu irmão é homem, porque geralmente as mães acham que só as mulheres devem limpar a casa, devem fazer comida. Aqui em casa mesmo, meu irmão faz tudo. Minha avó não gostava. Como eu posso dizer, desde a infância ela sempre tentou tratar isso, quer dizer, qualquer nível de comportamento mais feminino que eu tinha, com muita rispidez, né? Enfim, então, sim. Agora, ela nunca me tratou diferente propriamente por ser neto. O que ela fazia era tentar rispidamente, nunca me bateu, mas sempre com
palavras muito firmes e muito duras em relação a isso de um comportamento feminino. Às vezes porque eu falava um pouco mais... não sei, é difícil dizer porque eu não consigo me ver, mas ela achava que eu falava um pouco mais feminino, então ela me repreendia, fale como homem. Ou se eu fazia algum gesto que lembrava ela alguma mulher, ela dizia, você está parecendo uma mulher, enfim. Ela própria, por exemplo, minha mãe sempre foi acusada de ser um pouco masculina, né? Embora minha mãe, enfim, é possível dizer que ela não é lésbica. Mas ela sempre foi tratada como mais masculina, sempre gostou, por exemplo, de camisas longas, de mangas compridas de homem, sempre gostou de algumas roupas mais masculinas, gostava muito de perfumes amadeirados, perfumes masculinos, mais fortes. Hoje é que ela mudou um pouco, ela já está usando, já está uma senhora, então usa perfumes, enfim, e roupas mais femininas, mas no início, assim, mais jovem, ela sempre gostou mais de roupas mais masculinas, então... Hoje em dia já é mais tipo natural, principalmente sobre cor de roupa. Antes também o pessoal julgava muito os meninos que depilavam a perna, achavam, viado, homem não tira cabelo da perna. Se depilar as axilas é viado. Hoje, assim, pelo meu ponto de vista, já é uma coisa bem natural. Nem minha avó tem preconceito em relação a essas coisas. Uhum. Tatuagem mesmo, minha avó não tem, porque geralmente as pessoas mais velhas têm aquele preconceito e tal. Minha avó sempre... Que é isso. Tanto que a gente aqui já experienciou outro contexto de mundo, você já está experienciando nossos avós. Já foi outro, minha avó tá fazendo o quê? Tá se atualizando junto com o mundo, o dia a dia das pessoas, das crianças mais novas. Porque o que eu tô vendo agora não vai ser o mesmo com criança que tem 2 anos hoje vai viver. Uhum. Aí pelo que eu vejo, ela tá se habituando, se atualizando e aceitando os costumes das pessoas mais novas e tal. É a questão de dizer que para tudo tem um lugar. A mulher tem um lugar e o homem tem um lugar. O lugar do homem é sempre no mais confortável, somente no ambiente desse de churrasco. É ser o churrasqueiro, tá, por conta da carne, porque todo mundo quer comer a carne. Mas a outra parte pesada, ninguém quer. É o lugar da mulher, porque a mulher tem que cortar, ela que sabe fazer, ela que acostumou, e aí vem aquela ideologia, porque sempre foi assim. Aí quando você tenta implantar uma mudança, aí começa. Mas não era assim, mas esse povo é muito radical, mas é muito mimimi, é muita frescura. É o que a gente tem visto muito, chamar todo mundo que quer uma mudança de fresco, de mimimis. Então durante o trabalho também tem que ser igual. Pai e mãe também troca a fralda. Pai e mãe não faz o filho, então troca a fralda, tá mingau. Sabe? Cuida da casa, cuida da educação, leva na escola, vai buscar, escova o dente. Não tem nada demais, não quebra a mão, não dói. Aliás, dói que a gente vai ficar cansada, mas tirando disso, não. Ninguém vai ser mais, ninguém vai ser menos. Aliás, vai ser mais. Porque vai somar. Lá na frente você só vai agregar, você só vai construir. A desigualdade monetária, ela é... A mulher negra ainda. É pior para a mulher negra. Essa concepção de construção familiar, de que a mulher tem que ficar dentro de casa. A mulher, ela não acaba dentro de casa, não tá fazendo nada, tá assim. Fica dentro de casa o dia todo pra você ver quanta obrigação tem pra fazer. É uma coisa que não para. Casa é uma coisa que é um serviço que não acaba. Você dorme, acorda e todo dia tem a mesma coisa. Você acabou de fazer e você tem de novo. E acaba, se ela não acordar pra vida dela, ela não vai ter tempo pro estudo. O que seria bem bacana é ter discussões tipo essa nas escolas. Desde da fase do primário até a formação. Deveria sim manter uma boa discussão para que as pessoas tivessem acesso e fossem informadas, porque eu mesmo só tive conhecimento após o ensino médio, por pesquisa, por discussões, por interesse próprio, porque eu nunca sosseguei, eu nunca quis ficar parada. O meu pai sempre disse e diz até hoje que a única coisa que eu tenho, que ninguém nunca vai poder tirar de mim, é o meu conhecimento. Então quanto mais eu correr atrás dele, mais eu vou ter. E ninguém vai poder tirar, ele vai comigo para onde eu for. Você pode me tirar tudo, menos o meu conhecimento. Então, com ele eu vou além. Então as pessoas não têm esse mesmo estímulo em casa que eu tenho. Então é muito difícil. Essa questão
da sociedade em si, dessa formação, você incentivar a mulher a ter conhecimento. É raro. Ainda nos dias de hoje, né? Parece uma piada, mas no dia de hoje é raro. Em pleno século XXI, a gente está debatendo umas questões como essa, que não deveria ser mais debatida.